Isaías 64, nós vamos ler o texto inteiro. E o texto diz: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para as nações, para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Vamos orar. Ó Deus, nessa oração, Isaías, usado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, traz para nós grandes questionamentos, questionamentos que cresceram no seu coração, que ficaram fazendo pensar e lembrar coisas importantes da graça do Senhor para com o povo. Mas ao mesmo tempo o que nós vemos é busca por respostas do Senhor. De igual forma, Pai, quando vivemos as nossas realidades individuais, coletivas, familiares, profissionais, nós também enfrentamos. Diferente destas dificuldades que esse povo está enfrentando. Mas, ó Deus, sabemos que coisas semelhantes acontecem. Somos pecadores, sofremos por causa do nosso pecado. Vivemos em angústia quando não saímos em arrependimento. Ensina-nos agora um pouco mais a respeito do Senhor, do amor do Senhor e de como poderemos conviver com o Senhor em santidade. Essa é a nossa oração que pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu jamais faria uma oração dessa. E creio que nenhum de nós. Não com tantos detalhes. É claro, isso aqui foi inspirado por Deus. E Deus queria com essa oração ensinar para nós. Ele está nos mostrando o perfeito ato que Deus quer na sua presença através do seu servo. De maneira objetiva, o que nós vamos ver em Isaías 64 é que a nossa única esperança está em Deus, no caráter dele, naquilo que ele é. E que isso é revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, que a gente vai perceber durante o estudo nesse texto, muito, muito claramente. Quando a santidade de Deus, ela revela
a profundidade do nosso pecado e revela, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, a diferença é tão grandiosa, alguma coisa tão imensurável, não tenho como imaginar. A gente olha para Deus, a sua majestade, a sua grandeza, e nós descobrimos que somente a graça desse Deus, desse próprio Deus, nosso Salvador, pode restaurar pecadores e trazê-los novamente à comunhão com Ele. É um ato extremamente exclusivo, mas bondoso de Deus a nosso favor. Eu vou estudar esse texto com vocês, mas já coloco de forma bastante clara que nós vamos muito lento nesse texto. Porque quanto mais eu vim trabalhando com ele durante semanas, mais detalhes Deus foi mostrando. E nós não vamos passar por cima. Porque nós precisamos compreender exatamente o que Deus quer nos ensinar através dessa oração de Isaías, pela sua vida e pela vida do povo de Deus. Pois bem, existem momentos na vida de cada um de nós que nós descobrimos que existem coisas e dificuldades que nós estamos passando que são extremamente maiores do que a nossa capacidade de resolver. São situações que a gente perde as forças e nos assentamos e pensamos, e agora? Às vezes, a dificuldade somos nós mesmos, as nossas fragilidades. E elas existem. Muitas são físicas, outras são emocionais, são relacionais, são espirituais, até mesmo religiosas. Alguns desafios, eles podem ser vencidos com estudo, planejamento, perseverança. Por quê? Porque Deus, na sua bondade comum às pessoas, de uma maneira geral, Ele concede inteligência, Deus dá às pessoas recursos e habilidades para que o ser humano ele possa desenvolver em meio àquilo que ele está vivendo e ele possa ver o alívio de muitos dos seus sofrimentos. Mas existe um problema diante do qual toda a capacidade humana se torna insuficiente. Não consegue resolver. É o pecado. Esse é o problema que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir resolvê-lo sozinho. Eu posso ser habilidoso, inteligente, alguém que sabe fazer uma narrativa, sabe falar, que sabe ficar olhando detalhes, por mais que eu faça isso. Porque o pecado não é simplesmente uma falha moral. O pecado não é simplesmente um erro de comportamento. Vamos ajudar o indivíduo a mudar o comportamento dele para que ele encontre frutos. O comportamentalismo sugere isso, em certa medida dá uma sensação de solução. Contudo, o pecado, ele rompe nossa comunhão com Deus. O pecado, ele rompe a nossa comunhão com o nosso próximo. Lembra de Adão e Eva? A relação com Deus ficou quebrada. A relação dele com a sua esposa ficou quebrada. A relação dele com o mundo criado ficou quebrada. A relação dele consigo mesmo ficou quebrada. E ele teve vergonha, ele teve medo, por isso me escondi, Senhor, porque eu estava com medo. Ele teve vergonha do seu igual, da sua esposa e a esposa do seu marido. E eles estavam ali sentindo aquilo que o texto nos mostra, em Gênesis capítulo 3. O pecado, ele corrompe toda a comunhão. E ele corrompe também a nossa comunhão com Deus. Distorce de uma maneira muito profunda em como eu penso, como eu desejo as coisas, como eu planejo e como eu vivo. Contudo, ou acima de tudo, sobretudo, o pecado torna impossível que um homem que é pecador, e todos nós o somos,
se apresentem diante de Deus absolutamente santo, confiando só em si mesmo. Não temos como fazer isso. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é o que nós tentamos fazer o tempo inteiro. Eu quero ser santo. Eu quero ser bom. Eu quero ser justo. Eu quero ser piedoso. Eu quero tantas coisas, e você diz, tudo isso é bom. E a gente se esforça e dizemos, é para isso que Deus nos manda, a palavra dele diz, sede santos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando nós vamos em direção àquilo que é o ideal, nós nos esbarramos em nós, em quem nós somos. Nós somos pecadores. É exatamente nesse ponto que Isaías 64, ele vai nos conduzir. Não que eu não tenha de ir atrás daquelas coisas que acabei de dizer. Muito pelo contrário. É algo que tem que ser alvo de vida cristã. Contudo, esse capítulo, ele nos mostra essa intenção de Deus de que compreendamos plenamente quem somos, o tipo de relacionamento que temos pelo nosso caráter e a nossa vida, o nosso coração, e como Deus resolve isso na prática, no dia a dia. Quando as pessoas buscam um aconselhamento, normalmente não é por falta de sabedoria, de conhecimento, é por falta de como. Como, Deus? Esse capítulo ele não pode ser lido isoladamente. Eu estou preparando uma publicação a partir do capítulo 59. Já tem muita coisa escrita. E quanto mais eu vou andando, eu vou vendo que existe um conjunto aqui de informações. E que são muito especiais. Esse texto, capítulo 64, é uma oração que inicia no capítulo 63 e que foi o que nós estudamos em 2 sermões seguidos até a semana passada. No verso 15 do capítulo 63 de Isaías, o texto diz, olha para nós lá do alto, da tua santa e gloriosa habitação. Tipo, Senhor, o Senhor está aí, dá uma olhadinha para a gente, verifica a gente, presta atenção em nós. E aí ele recorda toda a fidelidade de Deus no texto. E ele mostra que isso aconteceu durante toda a história de Israel. E o profeta deixa claro, ao narrar, que todas essas coisas é que conduziam ele a orar. E é isso que nós vimos no capítulo 63. Ele mostra a Deus, os feitos de Deus, ele diz, agora eu vou orar. E a oração começa, olha para nós lá do céu. Eu creio que a maneira correta de nós orarmos diante de circunstâncias adversas, que são comuns, eu volto a dizer, são comuns na nossa vida, é trazer à memória a graça de Deus. Porque quando ela traz na memória a graça de Deus, quando eu lembro do que Deus já fez por mim, o que na história foi feito por mim, há mais de 2000 anos atrás, e que aquilo tem um significado fundamental para a minha existência, ou aquilo que Deus fez hoje, já na minha vida, para que eu estivesse aqui, ou o que Deus fez ontem, ou vai fazer amanhã. Essa lembrança de que Deus é aquele que é providente, vem fazendo isso eternamente, quando lá antes de todas as coisas serem construídas, a palavra de Deus diz que lá Ele resolveu nos amar e nos amou. Então os atos graciosos de Deus a nosso favor são grandiosos demais, e isso tem que tomar conta da nossa mente e descer para o coração. E ser transformado em palavra, em oração na presença de Deus. A oração, ela tem que estar encharcada do entendimento dessas coisas, para que ela tenha sentido na presença do Senhor. Caso contrário, nós teremos aquelas orações em que eu tenho alguns chavões, eu chego no momento e digo, por favor, Senhor, cuida abençoa-o, cura o outro, faz aquilo outro, restaura esse casamento.
Está certo pedir tudo isso, mas nós nos esquecemos e nos acomodamos a fazer essa oração que não tem a base de sustentação, que é a lembrança, a memória de quem Deus é, e de tudo que Ele fez, e de tudo que Ele promete, e que para nós se chama esperança. Essa oração, capítulo 64, ela nasce em meio a ruínas. Jerusalém está devastada, o templo foi destruído e queimado, e o povo experimenta as consequências da própria rebeldia. Eles estão em cativeiro. Contudo, Isaías percebe que nem mesmo essas tragédias que eles já experimentavam e agora estão experimentando, representam o problema principal. É como se ele olhasse as circunstâncias da vida que ele está vivendo e que ele tem que se desgastar e que traz dor, traz pensamentos ruins, traz choro com lágrimas e choro da alma. Mas o que ele mostra é, olha, Jerusalém está devastada, o templo destruído, o povo está sofrendo como consequência da sua rebeldia, mas o maior problema de Israel não era a Babilônia, não era o exílio, não era a destruição do templo. O maior problema era o pecado que gerou todas essas coisas. Enquanto o pecado não fosse tratado, nenhuma restauração seria completa. E como várias vezes na nossa vida nós queremos restauração completa e plenitude de tudo aquilo que Deus tem proposto para nós aqui hoje, mas nós não temos tratado convenientemente as consequências do pecado na nossa vida. Por isso eu pergunto, será que isso mudou o que aquele povo vivia e o que nós mudamos e que nós vivemos hoje? Creio que não mudou. Qual é o tempo que nós vivemos? Nós vivemos uma época que procura explicar quase todos os problemas humanos através das coisas externas, dos fatores externos. Vamos descobrir por que você está vivendo isso. Puxa, avaliação é uma coisa muito boa, mas é mais do que avaliação isso. Aí você diz, não, foram as circunstâncias, coitadinho. Não, é a economia, coitadinho, que fez ele dar uma escorregadinha na área financeira. Foi a política, e eu não concordo com ela, e de repente eu vou ser alguém que vai quebrar o princípio de que a função da igreja é orar, e jejuar, e ajoelhar, e chorar por aqueles que vivem a política para que eles sejam transformados por Deus. Aí a gente diz, não, é por causa da educação, ou é por causa da família e das manias da família. Tudo isso tem o seu significado na nossa vida. Mas não é isso que é o problema nosso. O problema das circunstâncias é o pecado, o problema da economia fraudulenta é o pecado, o problema de uma política obscura é o pecado, de uma educação sem princípios corretos e de uma família disfuncional se chama pecado. Esse é o problema. É claro que eu não posso negar a influência dessas realidades que eu acabei de falar. A Escritura nos conduz sempre a um diagnóstico mais profundo na nossa vida. E o maior problema do homem continua sendo espiritual. E ele gasta a sua vida, seu tempo, sua semana inteira, cada minuto e cada segundo, em cima dessas coisas aqui. E ele trata uma pontinha e de maneira inadequada a sua vida espiritual. A sua própria vida. A sua realidade com o Espírito que habita na vida daquele que crê no Senhor. A forma com que eu estou na presença do Senhor nas leituras bíblicas, nas devocionais individuais, corriqueiras, contínuas, diárias, algumas vezes por dia, o nosso orar sem cessar. Eu creio que eu preciso entender com aquilo que Isaías nos mostra aqui.
Isaías não começa a sua oração pedindo prosperidade. Você não vai ver isso aí. Ele não começa a sua oração pedindo sucesso político. E nem começa a sua oração pedindo algo maior. Ele começa a sua oração dizendo assim: se fendesses os céus e descesses. Esse clamor, ele revela que o profeta compreendeu uma verdade fundamental. Que o maior bem que um povo pode possuir não é segurança, não é riqueza, não é estabilidade, é a presença de Deus. É isso que traz para nós o que nós precisamos e vai funcionar. Sem a presença de Deus, todas as demais bênçãos perdem seu verdadeiro significado, se tornam em alguns momentos até mesmo ídolos. Se Deus realmente vier, o pecado precisará ser tratado. Chegar para Deus e dizer: Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse até aqui. Deus só faria isso, você pode ter certeza, exigindo de você a sua vida espiritual, a resolução, porque Ele é justo. O Deus cuja presença nós desejamos é o mesmo Deus cuja santidade consome toda a impureza. E quando Ele vai trabalhar isso na nossa vida, Ele faz consumir mesmo. E aí a gente fica procurando quais razões disso ou daquilo, e nos esquecemos que nós somos crentes fracotes, indevidos, inadequados, incompetentes muitas vezes nas orientações de Deus. Mas eu me esforço. A primeira coisa que eu mostrei para vocês, que está no coração de Isaías, não é o seu esforço que vai resolver isso. É a sua dependência e a presença de Deus na sua vida transformada. Exatamente essa tensão que percorre o capítulo aqui, 64. De um lado, um Deus infinitamente santo. Do outro lado, um povo profundamente pecador. Como que esses dois podem caminhar juntos? Voltar a caminhar juntos? E essa pergunta, ela vai caminhar na Bíblia de uma maneira geral. Ela começa a ser respondida por Deus quando Ele cobriu a vergonha de Adão e Eva no jardim. Olha, deixa eu dar um jeito aí para vocês ficarem cobertos e não pecarem mais. Essa coisa foi desenvolvida no sistema sacrificial do Antigo Testamento. O cordeiro está morrendo no seu lugar por causa dos seus pecados. Põe a mão na cabeça dele, confessa o seu pecado para que ele seja sacrificado e você não. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento tem essa proposta. Os profetas pronunciaram isso. Mas isso só foi plenamente respondido, essa pergunta, na cruz, em Jesus. E será definitivamente consumada quando esse Deus habitar para sempre com o seu povo, que está experimentando uma nova criação. Isaías 64, ele ocupa um lugar estratégico nessa história da redenção. Ele nos conduz ao ponto em que toda confiança ou autoconfiança morre. Para que toda esperança passe a descansar exclusivamente na graça de Deus. Sem a autoconfiança morrer, não existe esperança na graça de Deus. E o ser humano, ele tem por natureza caída a tendência de autoconfiança. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Pode deixar. Estou no controle. Eu faço. Eu dou conta. Mas é difícil. Deixa comigo. É exatamente essa caminhada de... Espera aí. Nada de autoconfiança. E eu preciso esperar no Deus. É essa caminhada que nós vamos começar hoje. Primeiro, nosso esboço é mais ou menos assim.
nós veremos o povo clamando pela manifestação de Deus, que é santo. Depois, nós vamos ver eles reconhecendo a profundidade do pecado humano. E por último, finalmente, nós vamos contemplar a última, na verdade, a única esperança possível. O caráter imutável de Deus, que faz uma aliança conosco. Revelado plenamente na pessoa de Cristo. E cumprido pelo seu Espírito quando Ele nos dá a fé e aplica o sacrifício de Cristo em nós. Porque Ele nos escolheu para Ele. Uau, não é uma aliança que eu propus, é a aliança que Deus propôs. E mais do que isso, Ele fez acontecer. Eu e você só convivemos com Deus porque Ele cumpriu o seu propósito de ter-nos na sua presença como filhos. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que essa oração inspirada pelo Espírito Santo se torne também a oração do coração de cada um de nós. Então vamos lá. O que primeiro vem no texto? A primeira coisa que nós vemos no texto é o pecador clamando pela manifestação do Deus Santo. Se Deus fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Quando você está enfrentando muita coisa, e o dia não acaba, e as coisas vão acontecendo, e a sua energia vai indo, no outro dia mais ou menos a mesma coisa, e tal, você tem que fazer, você está preocupado com isso, com aquilo, Jerusalém destruída, os babilônios que mandam, o templo não está aqui para a gente ir fazer o nosso culto, e adorar, e pedir a Deus, nós estamos vivendo um tempo de miséria, de dificuldade na vida, aí você não tem mais nada para dizer, você diz, o ar que é um suspiro. Você vê desse jeito? Parece apenas uma interjeição. Mas não é. Na realidade, esse nos mostra o estado do coração do profeta Isaías. Ele está chegando diante de Deus, terminou o capítulo 63, ele já fez uma oração, e aí ele chega diante de Deus, mas, Senhor, lembra a primeira como foi? Se o Senhor olhasse aí de cima, agora ele diz, não, se o Senhor sair daí e vier até aqui. Você está vendo a progressão? No verso 15 do capítulo 63, ele está dizendo para Deus olhar do céu. Agora ele diz, não, Senhor, vem aqui, vem cuidar da gente, por favor. Esse à primeira vista, pode até parecer uma figura, mas na realidade, ela revela o estado desse indivíduo, do coração desse homem. E antes dele formular qualquer pedido para Deus, Isaías suspira. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, já passamos por isso. Há momentos em que palavras parecem insuficientes. Você está com alguém, está com uma crise com alguém dentro de casa, muitas vezes isso acontece, e o dia começa ruim, e vai piorando, e vai, até que você fala, para que a gente está nessa? Aí você dá aquela suspirada de... Os momentos em que as palavras parecem insuficientes, esse é o ar. Não porque Deus desconheça a nossa necessidade. Deus conhece tudo. Mas porque a dor é tão profunda que ultrapassa a nossa capacidade de organizar as nossas frases. E nós ficamos só acusando e defendendo, acusando e defendendo, acusando e defendendo. E a gente perde a noção. E podemos cair no erro de estarmos diante de Deus assim. Quem nunca experimentou algo semelhante? Que levante a mão. Eu posso fazer essa pergunta tranquilo e saber que ninguém vai ficar com mão levantada. Há ocasiões em que a enfermidade, ela chega sem avisar.
Em outras, o casamento atravessa uma crise prolongada. Às vezes é um filho que se afasta do Senhor e você fica angustiado, ou um pecado antigo que continua sendo motivo de luta e vergonha para você. Às vezes as pessoas nem sabem desse pecado que existe na sua alma, mas você sofre com ele. E é exatamente nessas horas, muitas vezes, que nós não encontramos uma oração bonita na presença de Deus, mas apenas gememos diante de Deus. Foi exatamente assim que Isaías começou a sua oração. Mas existe algo importante aqui que a gente precisa perceber. Esse suspiro não é porque ele é incrédulo. E ele não nasce da incredulidade. Essa oração não nasce da incredulidade. Essa oração, ela nasce da fé. Eu estou cansado. Eu estou sem saber como. Mas eu sei na presença de quem que eu estou. Eu até dou uma bufada, eu até digo, cansei, entreguei os potes. Mas a fé está ali. Eu não descreio de Deus. Somente quem conhece a Deus pode clamar dessa maneira. Pode suspirar crendo. Pode suspirar esperando. Pode suspirar sabendo quem é Deus. Mas acontece muitas vezes que o desespero, ele nos afasta de Deus. Porque a gente tenta ver possibilidades práticas, rápidas, e a gente acha que nós é que vamos encontrar e nós que vamos fazer. Mas eu tenho que entender que a fé é que me leva na presença de Deus. A oração é entrar na presença de Deus. É a fé que deve nos levar à presença de Deus. E não o suspiro, o desespero. O desespero, quando acontece, é minha realidade. Mas eu estou buscando o Senhor, não é por causa da minha realidade. Eu estou buscando o Senhor porque, antes de tudo, Ele é Deus. Não existe outra expectativa. Vem, Senhor, desce do céu. E é exatamente por isso que Isaías ora. Ele sabe que não existe solução humana que possa restaurar aquilo que o pecado destruiu. Só Deus. Por isso, seu primeiro pedido não é por prosperidade, como nós vimos. Não é por estabilidade. Não é por reconstrução de Jerusalém. O seu primeiro pedido é: fenda os céus e vem. O seu pedido é a presença de Deus. A gente precisa entender a intensidade que está aqui dessa expressão. Ele não está apenas pedindo que Deus venha ajudar. Não pede apenas que envie profeta para falar. Nem mesmo pede que envie um exército celestial de anjos. Ele pede que o próprio Deus venha. Deus vem, Ele que age. E pode usar 1000 coisas, mas é Ele que vem. E sendo assim, a gente percebe que essa oração, ela nos faz lembrar de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, de Moisés. Depois do pecado do bezerro de ouro, lembram disso? Ele só para pegar as tábuas da lei, ele chega, o povo fez um bezerrão de ouro e começou a adorar. Logo que isso aconteceu, Deus prometeu conduzir Israel até Canaã por meio de um anjo. Humanamente falando, aquilo parecia insuficiente. Um anjo. Mas, finalmente, a promessa seria cumprida. Olha o que Moisés responde. Êxodo capítulo 33, verso 15. Qual é a solução para ele? Ele diz, 33:15 de Êxodo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir
deste lugar. O que ele pediu? No meio da dificuldade, da angústia do deserto, das ansiedades, 2 milhões de pessoas no deserto que tem que comer, beber, ir no banheiro. Já pensou isso? Que estrutura foi essa que Deus criou? É muito maior do que a gente imagina. Desculpe o exemplo, mas a gente não pensa nisso, né? Moisés havia compreendido que Canaã, sem Deus, continuaria sendo simplesmente um povo no deserto. O deserto, gente, demonstrava que Deus é quem estava colocando eles ali, e é o Deus que conduz e abençoa eles naquela situação e que os tira daquela situação. Mas se a presença de Deus não estivesse ali, continuaria sendo sempre deserto. Moisés, ele havia compreendido que Canaã sem Deus continuaria sendo um deserto. Isaías aprendeu a mesma lição. O que havia perdido era a alegria. O povo havia perdido a alegria. Qual a alegria? Da comunhão com Deus. Tudo foi tirado. E enquanto isso não fosse restaurado, nenhuma outra restauração seria suficiente. Então, ele continua sendo uma lição necessária para nós hoje. O mesmo princípio que Deus conduziu o seu profeta Isaías. Nós vivemos cercados por muitas preocupações legítimas. Lembra? Nós oramos por essas necessidades de saúde, o sustento da família, o luto, pelos filhos, pelo trabalho, por tudo que é correto. Nosso Pai conhece as nossas necessidades e nos convida a apresentá-las na presença dEle. Ele diz que nós devemos levar tudo isso na presença dEle. Mas Isaías nos lembra de algo maior. A maior necessidade do povo de Deus continua sendo a presença de Deus na vida deles e no meio deles. Nós temos um lugar maravilhoso para nos reunir, não é verdade? Confortável, gostoso, fresquinho. E é tão bom isso. Estou acompanhando a Ive Estela na sua viagem com a sua família missionária. Não sei quantos acompanham ela. E eu fico olhando aquelas pessoas, como é que eles adoram a Deus diferente da gente. Como eles expressam diferente aquilo que nós também expressamos de forma diferente para eles. Mas o que é mais importante é que a presença de Deus tem que estar ali. Senão é só obra social. E evangelizar e cultuar o Senhor não é obra social. É obra espiritual. Aquilo tem que ser para a glória de Deus. E a glória de Deus tem que ser vista diante daquilo. A maior necessidade do povo de Deus continua sendo a presença de Deus. Mas existe um perigo sutil na nossa vida cristã. Nós podemos desejar as bênçãos do Senhor mais do que o próprio Deus. Isso é um erro. Nós podemos desejar paz e pedir paz todas as vezes, sem desejar comunhão com Deus. Não vai ter paz nunca. Nós podemos desejar proteção, sem desejar santidade. Nós muitas vezes desejamos prosperidade, sem desejar obediência a Deus. E depois nós ficamos com o coração muito tristinho. É como se Isaías estivesse reorganizando nossas prioridades. Antes de qualquer outra coisa, ele deseja Deus. Eu desejo Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso entender que Ele me ama, que Ele me salvou, que Ele está no meio de nós, que Ele habita no meu coração. E eu preciso viver esta comunhão acima de qualquer outra. Essa dependência acima de qualquer outra. Essa necessidade acima de qualquer outra. Essa é a excelente pergunta para fazermos ao nosso próprio coração. E a pergunta é:
Na última semana eu fiz uma sequência de perguntas para os irmãos. O irmão disse, pastor, eu fiquei fraco. Eu me senti meio... Mas foi importante. Então vai lá uma pergunta. Se Deus resolvesse hoje todos os nossos problemas, os seus problemas, todos, mas Ele retirasse de nós a alegria da sua presença, nós ficaríamos felizes? Claro que não. Ele é a nossa alegria. A sua graça me basta. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o povo é restaurado, você vê lá no livro de Neemias, e quando eles são restaurados, eles festejam ao Senhor uma festa que tinha anos que eles não faziam, no tabernáculo. E eles glorificam a Deus, e a oração de Neemias é, Senhor, tem misericórdia de nós. E ele se coloca no meio. Nós e os nossos pais agiram de maneira errada com o Senhor, mas eles estão na presença de Deus, eles estão sendo restaurados. Essa pergunta que eu fiz aos irmãos, tudo sem Deus é nada. Essa é a resposta. Essa pergunta, ela revela muito mais sobre a nossa espiritualidade do que nós imaginamos. Em que você gasta mais de você mesmo? A sua energia, a sua vida, seus pensamentos, seu dinheiro, seus relacionamentos. O verdadeiro filho de Deus, ele aprende com o salmista, Salmo 73, verso 25. Asaf, sofrendo porque ele via os outros prosperando e aquela coisa toda, eram pessoas violentas, inadequadas, desobedientes a Deus, e ele, como diz no primeiro verso, quase resvalaram os meus pés, eu quase desviei do meu caminho. E ele vivia a vida como um cantor que dirigia a adoração dentro do templo. Era um homem que vivia num lugar onde Deus era buscado, era encontrado, era adorado. E ele não estava vendo Deus como a coisa mais importante. Ele começou a ver as outras coisas. Até que Deus deu na mente dele um pum. E aí ele falou, nossa, e aí eu vi o fim dessas pessoas. Elas não têm esperança. E aí ele chega no verso 25, diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza, que eu me alegre na terra. Excelente conclusão. Eu posso ter tudo e não ter nada. Eu posso ter Deus e ter deficiência das outras coisas. Mas eu tenho Deus comigo e Ele vai me suprir. O maior presente que Deus pode dar ao seu povo é Ele mesmo. Esse é o nosso maior presente. Você quer receber de Deus bênção? É Ele. A presença dEle. O poder dEle agindo. Ele cuidando e protegendo você. E essa é precisamente a oração de Isaías. Tem um significado muito forte. E aí chegamos no verso 2. Isaías continua dizendo, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, para fazer conhecido o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremam diante da tua presença. Como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água. Depois dele pedir para que Deus desça, o profeta descreve o efeito da sua presença. Quando Deus vem, e aí ele mostra. E ele utiliza duas imagens aqui que são muito interessantes, simples, mas profundas. Ele diz o fogo. O fogo consumindo rapidamente
os gravetos, a lenha seca. Depois ele fala, na segunda imagem, da água, que o fogo que veio nos gravetos e subiu para a vasilha, fez a água ferver. Não tinha jeito, ela iria ferver. São cenas comuns. Qualquer israelita entenderia essas figuras, e nós também. É interessante perceber que Isaías não procura imagens extraordinárias. Ele usa acontecimentos do cotidiano para explicar uma realidade espiritual profunda. Jesus fez isso várias vezes com as parábolas. Lembra disso? Figuras. Olha, está precisando de colher. Nós precisamos de pessoas que venham colher, porque os trigos já estão prontinhos para serem colhidos. Olha, as aves, elas não plantam nem colhem, mas comem. Olha as flores belas, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como elas. Tudo coisa de Deus, havia presença de Deus ali e figuras. É o que Isaías está fazendo. Ele usa acontecimentos aqui do dia a dia. Eu creio que o nosso Senhor Jesus faria o mesmo, se estivesse hoje falando conosco, como ele fez séculos depois dessas palavras de Isaías, ensinando que o reino de Deus ele fala de semente sendo lançada, ele fala das vinhas, ele fala das ovelhas, ele fala dos pescadores, ele fala dos pais da família. O que Isaías quer comunicar com essa ação do fogo? Que quando Deus intervém, nós não resistimos. A ação dele é irresistível. Quando ele é o fogo e ele vem no graveto, o graveto pega fogo e consome. O fogo não pede licença à lenha. Ele simplesmente vem e age. A água não decide se vai ou não ferver. Você pode jogar fogo aí do jeito que você quiser, que eu não vou ferver. E não vai ferver. O fogo vai fazer a lenha queimar e a água vai ferver. Quando o calor chega, tudo muda. Assim também acontece quando Deus manifesta a sua presença. Senhor, manifesta a tua presença e vem como um fogo, que coloca fogo na lenha e que faz a água ferver. Eles não podem fazer nada, mas vai queimar e vai ferver. O homem natural, eu e você, somente nós podemos resistir à verdade durante muito tempo. Quantas vezes você já pregou o evangelho para uma mesma pessoa? E essa pessoa nunca recebeu a Cristo no seu coração. Lembra disso? O homem endurece o coração dele. Ele pode desprezar os avisos da Bíblia. Eu conheço tantas pessoas assim. São amigos de Deus e da igreja. Mas o que acontece é que quando Deus resolve agir pelo seu poder, com o seu espírito, aquilo que parecia impossível, torna-se realidade. Quando Deus age, agindo eu, quem impedirá? A ação graciosa de Deus, ela não pode ser resistida. Nosso Deus é irresistível quando manifesta a sua graça através do seu Espírito. E foi assim que Ele fez conosco. Ele tirou a dureza da nossa alma e do coração. O não entendimento da Escritura, as coisas que prejudicavam eu entender o amor dele em Cristo Jesus na cruz, e Ele ainda coloca em mim, através do Espírito, fé, e tudo aquilo começa a ter significado. Eu digo, meu Deus, por que eu fiquei tantos anos distante da vida, da alegria, da paz, da esperança, da comunhão com o Senhor? Queridos, foi assim no Egito. Durante séculos, Israel permaneceu escravizado. Humanamente falando, não havia saída. Não tinha. Mas Deus desceu e tirou.
e abriu as águas do Mar Vermelho. E eles andaram por terra firme. A maior potência militar daquela época foi derrotada e destruída no ato de Deus de fechar o mar, que ele tinha aberto. Não porque Israel fosse forte, mas porque Deus havia resolvido intervir por amor do seu povo. Quando Deus vem e quando Ele faz, fica tranquilo, estará feito. Quando Deus vem com a sua graça, Ele vai nos dar a sua presença e Ele vai cuidar daqueles que Ele ama. Queridos, foi assim nos dias de Elias. Lembra aquela idolatria? E Elias tem que enfrentar aqueles sacerdotes de Baal. A idolatria dominava a nação naquela época. Os profetas do Senhor haviam sido perseguidos, muitos mortos. E tudo indicava que Baal havia vencido. Mas no meio daquilo tudo, Deus vem. E Deus responde com fogo. Literal, o texto fala sobre isso, sobre o altar do Carmelo. É uma vista linda lá do Monte Carmelo, lá em cima. Em poucos instantes ficou totalmente evidente, diante dos olhos daquelas pessoas, quem era o verdadeiro Deus. Foi assim no Pentecostes. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, pequenos, fracos, sem influência política, morrendo de medo, sem poder militar, sem coisas, recursos. Mas o Espírito de Deus foi derramado e o Evangelho começou a alcançar as nações. E eles simplesmente saíram e, pela graça de Deus, evangelizaram. E as pessoas creram. E dia a dia, ia aumentando o Senhor os que iam sendo salvos. Tudo poder de Deus. Tudo poder de Deus. Sempre que Deus intervém, a história muda. Quando Ele vem, e ali o símbolo de poder é o fogo, Ele faz a história mudar. Não porque o homem se tornou mais capaz, mas porque Deus resolveu manifestar o seu poder. E Ele manifesta. A questão é, isso é tudo o que o texto está dizendo? Esse é só o começo. Ele começa a partir daqui a falar desse verso 2 para frente dele, que o propósito dessa intervenção de Deus está no próprio Deus. Nós precisamos ver cuidadosamente que o pedido de Isaías na presença do Senhor foi correto. Ele não diz, Deus desce para restaurar nosso prestígio. Deus faz isso. Ele não pede, desce, Senhor, para devolver nossa prosperidade. O seu objetivo era outro. Olha só o verso 2. O verso 2 diz, para fazer conhecido o teu nome. Para fazer conhecido o teu nome. Esse é o centro da oração. O maior objetivo da história nunca foi a exaltação do homem. Sempre foi a glória de Deus. Você pensa desse jeito? Eu vou trocar de carro. Não vou, só estou dando um exemplo. Eu vou glorificar a Deus com esse carro. Eu vou me casar para ser feliz. Isso é consequência. Você tem que se casar para a glória de Deus. E como consequência, Deus vai trazer para você alegria na sua vida familiar. Eu vou trabalhar para ter dinheiro. Isso é para a glória de Deus. O maior objetivo da história nunca foi a exaltação do homem. Sempre foi a glória de Deus. Esse princípio, ele está na Escritura.
E muitas vezes nós nos esquecemos disso diante das dificuldades. E eu fico pedindo o tempo inteiro pela dificuldade. Estou orando o dia inteiro pela sua cura, pela sua cirurgia, pela benção disso, pela sua necessidade do pé doendo. O que você fez antes? Você disse para Deus, tudo para a sua glória. Louvado, engrandecido, bendito, glorioso é o teu nome, Senhor. Eu sei quem tu és, porque o Senhor tem demonstrado todo o seu amor por nós. Aí eu peço, mas tudo primeiro é a glória de Deus. A Bíblia diz isso. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele revelou o seu nome às nações. E eles resolveram, e eles viram os povos, puxa vida, o povo de Deus saiu do Egito, o povo mais violento, difícil. E ainda todos morreram sem levantar um dedo. Nossa! E eles ficaram pensando naquele povo que estava ali no deserto? Não, eles estavam lembrando do Deus que fez todos aqueles milagres. Do Deus que demonstrou o poder e o amor dele pelo seu povo. Tudo tem que ser para que Deus seja glorificado. Quando venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, quem foi conhecido ali? Elias? Não, o nome do Senhor. Quando Deus livrou Jerusalém dos assírios nos dias de Ezequias, Deus fez o seu nome ser conhecido. Quando Deus enviou o seu Filho amado, Ele revelou plenamente o seu nome e a sua glória. Jesus declarou na sua oração dominical, e isso é muito interessante, oração sacerdotal. João capítulo 17, no verso 6. João 17, 6 diz: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens. Eu vim aqui para manifestar o teu nome aos homens. Então isso merece atenção. Desde o início até a cruz, Deus está tornando conhecido o seu nome. Em Cristo, o nome de Deus. Hoje, o nome de Deus. Então, ao longo da Bíblia, o nome de Deus representa a manifestação de quem Ele é. Seu caráter, sua santidade, sua fidelidade, a sua justiça, a sua misericórdia. E eu posso ir falando de tudo que Deus é. Isso também transforma a maneira como nós oramos. Se eu entendo isso, minha oração fica mudada. Normalmente nós levamos as nossas necessidades ao Senhor, mas a pergunta mais profunda não deve ser apenas como Deus pode resolver esse problema. A pergunta mais importante é como Deus será glorificado nessa situação que eu estou levando na presença de Deus. Como eu estou glorificando a Deus que está permitindo, e o Deus que está trazendo vitórias, e o Deus que está me suprindo, o Deus, eu tenho que glorificar. Qual é a glória de Deus no meio de tudo isso? O que Deus tem a ver com isso? Quando Isaías pede que Deus torne conhecido o seu nome, ele está dizendo: Senhor, manifesta para nós quem o Senhor é. É isso. No período passado, aí, uns 15, 20 anos atrás, lá vou eu falar de data. Muitos usavam esses dois versos de Isaías. Abre, fende os céus e vem, manifesta o teu nome, aquela coisa. Há poder em teu nome, lembram disso? Há poder em teu nome, fazia outdoors, escrevia nas paredes das igrejas. Tá. Baseado nesse texto, de Isaías 64, 1 e 2. Contudo, nós precisamos perceber como o que Isaías está dizendo corrige a maneira como muitas vezes pensamos sobre o que é o avivamento. E que muitas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, aviva-nos. Muitas vezes nós pensamos que o avivamento apenas como um tempo de crescimento da igreja, é o tempo que a igreja cresce, ou da emoção religiosa da igreja. Só que o foco que a Bíblia nos traz a respeito do avivamento é outro.
O verdadeiro avivamento, ele faz Deus voltar ao centro. Deus é colocado no lugar central. Não são as coisas nem as pessoas. Não são os músicos e os seus instrumentos, nem o coral e a sua voz. Não é aquele que prega. Não é a estrutura. É Deus no centro. O verdadeiro avivamento faz com que o nome de Deus seja exaltado. A palavra volta a ser respeitada. Isso é avivamento. Quando existe um avivamento no meio de um povo, o pecado passa a ser tratado com seriedade e com vergonha. Hoje as pessoas não têm vergonha de pecado. A gente anda pela rua e a gente vê as pessoas pecando na cara da gente. E se você fizer ou falar alguma coisa, você vai sofrer consequências. Mas quando existe avivamento, a palavra volta a ser respeitada. O pecado passa a ser tratado. Cristo torna-se precioso e colocado na nossa vida e expressado nos nossos cânticos. E a igreja aprende novamente a viver para a glória de Deus. Então, num certo sentido, aqui realmente está falando dessa vida plena da igreja. Mas a vida plena da igreja é Deus no centro. E esse sempre foi o propósito das grandes intervenções divinas na história. Não a exaltação do homem, mas a exaltação do Senhor. E isso transforma a maneira como nós oramos também. Naturalmente, nós levamos nossas necessidades ao Senhor. Certíssimo. Quando pedimos que Deus restaure nossa igreja, Deus restaura a nossa igreja. Deus aumenta a tua igreja. Deus restaura a nossa família quebrada. Oh, Deus restaura a nossa vida espiritual. A pergunta mais profunda não deve ser apenas como Deus pode resolver esses problemas. Mas nós devemos perguntar: Senhor, como o teu nome será glorificado nessa situação? Porque o objetivo da minha vida é a glória de Deus. E essa mudança de perspectiva, ela amadurece nossa vida de oração. Ela deixa de ser infantil ou ela deixa de ser sem sentido. Ela desloca o centro da nossa atenção. Nós deixamos de olhar apenas para aquilo que nós desejamos receber. E nós passamos a desejar, acima de tudo, que Deus seja conhecido, seja honrado, adorado, glorificado. E é exatamente assim que Jesus nos ensinou a orar. Lembra? Portanto, orem assim. Semana passada eu fiz essa menção. Mateus 6:9. Oração dominical. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A glória de Deus vem antes do pão, antes do perdão e antes do livramento na oração. Isaías e Jesus oram na mesma direção. Porque o coração regenerado aprende que a maior alegria da criatura é ver o nome de Cristo Jesus glorificado. Essa tem que ser nossa maior alegria, se temos o nosso coração regenerado. Hoje nós vamos parar por aqui. Apesar do texto ainda falar algumas coisas nessa parte. O que nós podemos aprender com tudo isso, irmãos? Nós podemos aprender que existem suspiros mesmo. Em alguns momentos, diante das situações, nós ficamos perdidos. E antes de qualquer coisa, a gente demonstra para Deus que a gente está cansado e a gente diz, como Isaías: Ah, Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos nos lembrar que Ele verdadeiramente desce. Que Ele é um Deus que precisa estar no centro. E que nós temos que buscar, antes de qualquer solução das nossas vidas, a presença de Deus. E através disso, glorificá-lo. A pergunta é:
Deus tem sido glorificado nas suas orações, nas circunstâncias em que você tem vivenciado, no seu dia a dia. Porque você tem que lembrar que nosso Deus é soberano. Nós não entendemos boa parte das vezes, mas Ele não deixa de ser o Deus verdadeiro e único que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Senhor, dê-nos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor, para que possamos assimilar o que significa buscar a Tua presença em oração. Ó Deus, tira de nós a ideia de instrumentalidade, nós usamos o Senhor. Não, Pai, coloque em nós esse mesmo coração que o Senhor colocou em Isaías, para que antes de tudo desejemos o Senhor, a Tua presença santa e transformadora, a Tua presença graciosa, mais justa e em alguns momentos até mesmo disciplinadora. Ó Deus, nós ansiamos para a Tua presença e pelo Teu agir. Ensina-nos a viver para a Tua glória, a orar de tal forma que nós busquemos a Tua glória em primeiro lugar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo de culto e adoração ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus e imploramos para que Deus, o Senhor, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito. E que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.